Seja muito bem-vindo à Escola Bíblica Online. Nós adotamos a revista Compromisso, esta que se encontra em minhas mãos, Revista do Adulto Cristão. Dentro da grade curricular da Convicção Editora, o público é o adulto, isto é, destinado às pessoas maiores de 35 anos. Todavia, se você não está dentro dessa faixa etária, mesmo assim, você pode aprender um pouco mais com a palavra de Deus. Destina-se a 35 anos em diante, até uma outra revista que nós temos, que visa o público já idoso, cuja letra é bem maior, todavia, basicamente, o conteúdo é o mesmo. Quando a gente propõe estudar a palavra de Deus, é necessário se voltar para a proposta conforme a nossa lição, lembrando que nós estamos agora na lição de número 9. Lição 9, profecias contra as nações. É isto que nos diz a palavra de Deus. O que a gente pode aprender em relação a profecias contra as nações? Eu gostaria de começar fazendo a leitura do texto áureo, Ezequiel, capítulo 22, versículo de número 30, que diz assim: Procurei entre eles um homem que erguesse o muro e se pusesse na brecha diante de mim e em favor da terra, para que eu não a destruísse, mas eu não encontrei um só, diz a palavra de Deus. Em relação a isto, o que a gente pode comentar logo de início? Bem, o que é que Deus está dizendo? Ele não encontrou ninguém para tapar o muro, conforme esta versão, para que se pusesse na brecha. Deixa eu dar uma olhada na linguagem de hoje, que diz assim: procurei alguém que construísse uma muralha, alguém que ficasse nos lugares onde as muralhas desmoronaram e que defendesse a terra a fim de que a minha ira não a destruísse, porém não a encontrei ninguém. Não encontrei ninguém. Almeida Corrigida Fiel, diz, e busquei entre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, porque, porém, a ninguém achei. A ideia são três versões, a ideia é a mesma. Você pode ter, às vezes, uma dificuldade ou outra numa determinada versão, mas isso se dá por conta do seu próprio grau de instrução. Às vezes, você não tem um grau de instrução tão alto e está utilizando uma versão que não é compatível com a sua própria realidade. Desta forma, eu quero sugerir que você possa utilizar uma versão que seja compreendida por você. Não adianta ter uma versão de Bíblia que toda hora você vai ter que fazer o uso do dicionário, tá bom? Então, se você não quer ficar aí, vou dizer assim, investindo um tempo enorme, consultando toda hora o dicionário de língua portuguesa, você pode sim comprar ou adquirir uma versão tipo na linguagem de hoje, a NVI, que é uma versão bastante simples também, entre outras que nós temos no mercado editorial, que visa justamente facilitar a leitura do público a qual se destina. Você precisa saber em qual público você se enquadra. Dito isto, eu penso que é uma forma de instruir você para assimilar melhor a palavra de Deus. Quando fala aqui no versículo 30, que buscou entre eles um homem que estivesse tapando o muro, esse tapar o muro mostra que não havia ninguém, mas ninguém mesmo, que fosse suficientemente reto
para interceder junto a Deus em favor do povo. Esta é a situação descrita. É o quadro que temos diante de nós. E isso nos leva a uma reflexão, quando não nos colocar em oração, pedindo a Deus misericórdia, pedindo a Deus graça, buscando o seu favor, para que, de alguma forma, a gente possa ter algo a fazer em prol do bem comum, numa referência direta, não apenas ao povo de Deus, mas também a todas as pessoas que fazem parte da humanidade. É bom que se diga que a gente se dirige a pessoas crentes, geralmente batistas, porque faz uso da lição, digo, da revista Compromisso, que é justamente uma revista confessional, que pertence, por dizer assim, a essa denominação chamada Batista da Convenção Batista Brasileira, um dos grupos existentes em solo pátrio. A Convenção Batista Brasileira, para você ter uma ideia, é a maior convenção no nosso país e é também a mais antiga. Mas é bom que a gente pare um pouco e pense na seriedade da palavra de Deus. Naquele período, não encontrou ninguém que fosse reto suficiente para orar em favor do povo. Que coisa triste. Não estou dizendo que hoje em dia é da mesma maneira, porque senão eu iria desconsiderar não apenas você, eu, mas todas as demais pessoas que fazem parte do povo de Deus. Mas ainda assim, nós temos que entender que a intercessão se faz necessária na vida dos homens e mulheres de Deus, os quais devem sempre colocar outras pessoas nas mãos do Senhor. E quando falo colocar nas mãos do Senhor, porque todos nós devemos não apenas orar, fazer nossos pedidos, agradecer, adorar, louvar a Deus, tudo isso e muito mais, mas também separar tempo para interceder por outrem. E isto é tão importante que o ministério pastoral, logo no início, uma referência ao ministério apostólico, houve uma orientação da parte divina dos apóstolos se dedicarem tão somente à pregação e à oração. Essa oração está inclusa no quê? Intercessão. Todo pastor, ele precisa separar tempo para se dedicar à oração pelas suas ovelhas, na verdade, ovelhas do Senhor, que foram confiadas em suas mãos. Ele tem que ser esse intercessor, além de prover o alimento espiritual extraído a partir da palavra de Deus. O que nós podemos, nesse momento, falar a respeito desse ministério profético de Ezequiel? Aconteceu lá nos primeiros anos do exílio babilônico, e nesse tempo ele foi incumbido de alertar o povo de Deus sobre o destino que os aguardava enquanto tentava animá-los com esperança de arrependimento e volta para o Senhor. Observaram bem as palavras? Com esperança para o arrependimento e a volta para o Senhor. Era necessário que aquele povo, mesmo exilado, se voltasse para o Senhor. Lá em Deuteronômio, há uma orientação de que os pais deveriam ensinar os seus filhos. Mas acontece que há também a orientação bíblica de que estes pais deveriam, sobretudo, amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o seu entendimento. Ora, os pais que amam a Deus, que amam a igreja, os pais que amam o reino dos céus, os seus valores, eles
consequentemente, vai se preocupar com os seus e vai ter a sua vida como modelo a fim de incentivar os seus, aqueles que estão debaixo de sua autoridade, a fazerem o mesmo, amar o Senhor sobretudo e, por sua vez, servi-lo, porque quem serve ao Senhor é porque realmente tem amado o Deus eterno. Houve algumas mudanças de atitude, porque a cidade de Jerusalém caiu. Note bem, a cidade de Jerusalém era tida como inviolável, indestrutível. Afinal de contas, Deus habitava no templo. Já havia ocorrido o exílio da Síria em relação ao reino do norte. Agora, eles não tinham aprendido as lições com os erros do povo do norte e agora eles estavam passando por um momento semelhante. Eles estavam vendo literalmente a ruína da cidade, dos seus muros e a destruição do templo. E acontece que Ezequiel relata uma série de palavras contra as nações e povos que eram vizinhos de Israel. É bom que se diga que, vez ou outra, Israel fazia alianças com outros povos pagãos. Tanto é que ele fazia aliança quer com o Egito, principalmente, devido à proximidade, quer com a Babilônia. E naquele período que antecedeu a destruição de Jerusalém, do qual nós estamos analisando, eles estavam em aliança, em parceria com o Império Babilônico. Acontece que levantou um rei dizendo o seguinte: não, nós não vamos continuar nos submetendo, vamos se rebelar. Se rebelaram e se deram mal. O resultado foi esse, catastrófico. Mas acontece que a situação espiritual do povo de Israel já era caótica. Eles já tinham não apenas feito alianças, mas acabando introduzindo dentro do próprio território de Israel práticas pagãs, cultos a outras divindades. Imagine só a influência ruim ou negativa que o povo tinha absorvido por conta destas alianças. Seria muito mais fácil depender unicamente de Deus do que fazer aliança aqui e acolá. Mas eles fizeram essa escolha, uma péssima escolha, por sinal, e a gente já sabe o desfecho. Vai haver, no capítulo 20, eu vou me reportar aqui a Ezequiel, deixa eu só localizar aqui, capítulo 20, a gente vai manter. No versículo 11, já vai mencionar algumas coisas importantes, porque diz assim: E dei-lhes os meus estatutos e lhes mostrei os meus juízos, os quais, cumprindo-os, o homem viverá por eles. Observe que havia um estatuto, leis, esses juízos de Deus para o povo, desde que eles foram, vou dizer assim, intencionados por Deus, desde que tirou do Egito, levou para o deserto. A promessa era a chamada terra de Canaã, uma terra que manava leite e mel, demonstrando assim uma região bem próspera. Mas acontece que a gente já falou e viu que o povo de Israel deixou muito a desejar. O relacionamento com Deus e com o seu povo, quando ele estabeleceu a aliança, precisava de uma aliança mútua. Era algo, digamos assim, condicional. O Senhor que tirou do Egito, aquele povo, deu a eles estatutos e normas. E estatutos e normas existem para serem cumpridas ou executadas. Acontece que nem sempre as pessoas atentam para isso. Da mesma forma, nós, como crentes de Jesus Cristo, temos a Bíblia como única regra de fé e conduta. A gente precisa atentar para a palavra de Deus. Além disto,
É bom que se diga que na igreja local, na igreja batista, existem estatutos, regimento interno e precisam ser observados pelos seus líderes, pelos pastores, porque senão vira uma verdadeira Babel, uma confusão só que ninguém entende, cada um fica seguindo seus próprios caminhos, quando não outros percorrendo atalhos. Mas nós temos sim um documento de fé, que é a Bíblia Sagrada, um documento de fé que é judaico-cristão, e que é a nossa norma de fé. A Bíblia é autoritativa, ela é autoridade para a minha vida, para a sua vida. Aquela história de que na minha vida mando eu, vírgula, nada disso. Na minha vida, quem precisa imperar, mandar, ter essa ação soberana é nada mais, nada menos do que a pessoa bendita de Cristo Jesus. Porque nós somos servos de Jesus. Dito de outra maneira, nós somos escravos de Cristo Jesus. E, como escravo, não temos vontade própria no sentido de fazê-la, mas sim fazer a vontade do nosso Senhor, do nosso dono, porque nós pertencemos ao Senhor Jesus. No capítulo 20, em outros versículos, fala justamente sobre as abominações que contaminaram os olhos do povo. Deixa eu fazer a leitura aqui do versículo 8, quando Deus diz assim: mas rebelaram-se contra mim e não me quiseram ouvir. Ninguém, ninguém lançava de si as abominações de seus olhos, nem deixava os ídolos do Egito. Então eu disse que derramaria sobre eles o meu furor para cumprir a minha ira contra eles no meio da terra do Egito. São palavras aqui. O Senhor tirou o povo do Egito, deu a eles estatutos, as normas, mas o povo não seguiu as instruções divinas, nem lançou fora as abominações que encantavam os seus olhos. Eles continuaram guardando dentro de cada coração, do seu coração, aquilo que eles tinham visto lá em terra estranha. Embora o Senhor tenha dado os seus estatutos para que servissem de testemunho entre Deus e Israel, conforme o versículo, capítulo 20, versículo 20 também, eu vou fazer a leitura aqui, e nos diz: e santificai os meus sábados, que servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor, o vosso Deus. Ou seja, apesar disto, o povo começou, começando pelos seus sacerdotes, não fez diferença entre o santo, aquilo que deveria ser separado para Deus, e o profano, aquilo que deveria ser rejeitado. Estou fazendo alusão ao versículo de número 26, que diz assim: e os contaminei em seus próprios dons, os quais faziam passar pelo fogo tudo que abre a madre, para assolá-los, para que soubesse que eu sou o Senhor. Na verdade, eu fiz uma confusão. Aqui não era capítulo 20, não, era capítulo 22. Deixa eu fazer, então, a leitura correta. Capítulo 22, agora sim, versículo 26. Os seus sacerdotes violentam a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Não fazem diferença entre o santo e o profano, nem discernem o impuro e o puro, e de meus sábados escondem seus olhos. E assim sou profanado no meio deles. Em nome de Deus, o próprio Deus era profanado no meio do povo através dessas violações, dessas coisas nada santas que eram praticadas entre o povo de Deus. Hoje em dia não é diferente. A gente tem um discurso até mesmo bonito, não apenas politicamente correto, mas um discurso com essência cristã, mas muitas vezes, ou algumas vezes, não faz jus às nossas atitudes, por sua vez, comportamentos. Quando eu falo atitudes, porque atitudes são coisas internas.
que vai gerar, claro, comportamentos que são ações externas. Mas diz aqui a palavra de Deus, versículo 26, que os sacerdotes o quê? Violentaram a lei de Deus, profanaram as coisas santas. Não faziam diferença entre o santo e o justo. Hoje em dia não é diferente. Embora seja uma palavra muito antiga, milhares de anos atrás, ainda assim é uma palavra, por ser uma mensagem divina, que tem muito a nos ensinar, porque a gente vê as coisas se repetindo. Só muda a figurinha, ou seja, o rostinho da pessoa. Mas enquanto o homem é homem, neste mundo, as coisas continuam acontecendo por causa dos nossos corações, que são extremamente enganosos. Não havia diferença entre santo e profano. E cá entre nós, muitas vezes, nós até profanamos não apenas o templo do Senhor, uma alusão ao local de culto, quando não, profanamos o nosso corpo, cujo receptáculo é a habitação do Espírito Santo de Deus. E quando agimos dessa maneira, nós entristecemos o Espírito de Deus, nós resistimos à sua vontade, e é como se nós tapássemos os nossos ouvidos para não escutar a voz de Deus. E quero fazer um parênteses aqui, não é nenhum tipo de birra, de provocação, mas num passado recente, nós ouvimos muitas vozes que não eram a voz necessariamente de Deus, porque não eram provenientes da palavra do Senhor. Irmãos crentes se digladiando com questão política, ideológica, partidária, tudo em nome de Deus, ou seja, evocava até Deus, a família, etc e tal, mas a gente viu que era uma cortina de fumaça. Porque enquanto a gente começa a levantar essas questões, apontando para estas situações, a gente está tirando o foco da nossa própria vida. Acontece é que nós devemos viver como se nós não existíssemos. Como assim? Porque quem é que deve viver em nós? Cristo vive em nós. O apóstolo Paulo, ele fala justamente nessa direção. Ele diz que ele não vivia mais, mas Cristo vivia nele. As nossas atitudes têm que ser atitudes cristãs, uma referência direta à pessoa de Cristo Jesus. Cristo Jesus. Os nossos pensamentos precisam ser pensamentos bons, pensamentos puros, pensamentos que venham gerar ações concretas também boas. Mas se a gente não dá conta do recado, não faz a lição de casa corretamente, a gente vê esse cenário um tanto, não apenas triste, caótico, que ninguém gostaria de ver uma cena drástica e catastrófica como esta, mas ainda assim a gente vê esse reflexo da nossa fragilidade humana e, quando não, uma rejeição deliberada da graça de Deus. Às vezes a gente quer viver a parte da graça de Deus, a gente acha que a gente resolve a situação. Ah, eu vou resolver a situação do país através de ações extremadas. Para com isso, gente. A gente deveria confiar mais e mais no poder de Deus. Coisa que faltou ao povo de Israel, quando não, essa atitude que nos falta muitas vezes e que faz com que a gente venha ficar um tanto cambaleando ou cambaleante diante de situações as quais nós vivenciamos no dia a dia. É verdade que o Senhor nunca desistiu do seu povo, continuou buscando, porque no capítulo 22, no versículo 30, nós estamos no versículo 30 aqui localizar, o que diz? E busquei entre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por essa terra para que eu não a destruísse. Porém, a ninguém achei. Deus não havia desistido, mas ele não havia encontrado homem reto para que viesse interceder pelo povo. Pode ser que você diga assim, eu estou aqui disposto a interceder. Ótimo, maravilha. Louvado seja Deus por isto. Mas acontece você está disposto a interceder por quem?
por você mesmo, uma oração cunho pessoal, tudo bem, parabéns. É isso, começa por aí. Ah, eu estou disposto a interceder pela minha esposa ou pelo meu cônjuge. Então, é o mínimo que se pode fazer, orar pelo seu cônjuge. Estou disposto a orar, interceder pelos meus filhos. Não tem nada demais, porque o pai ou a mãe que amam seus filhos automaticamente vão colocar diariamente seus filhos nas mãos de Deus em oração, mediante intercessão. Ah, estou disposto a interceder pelas pessoas que são próximos a mim, pelos meus amigos, pelos meus irmãos em Cristo. Isso é salutar, gente. Mas é só interceder por isto? Ou por essas pessoas? Por isto não, por essas pessoas? Claro que não. A gente tem que interceder pelos governantes, a gente tem que interceder pelas pessoas, quer a gente goste delas ou não. A gente precisa aprender com Cristo de uma vez por todas. A gente precisa amar os inimigos e orar pelos que nos perseguem. Se não há pessoas que te perseguem, você não vai precisar orar por elas nesse sentido, no contexto de perseguição, mas ainda assim você precisa amar essas pessoas, colocá-las diante de Deus, para que elas venham se converter, para que elas venham ter suas vidas mudadas, restauradas, que sejam alcançadas pela graça de Deus, etc. e tal. Mas muitas vezes a gente encontra pessoas interesseiras e só querem favores divinos e oram a Deus para que as bênçãos dos altos céus fiquem restritas à sua casa, quando não aos seus parentes, seus amigos, etc. A gente precisa orar literalmente pelo povo, orar pela igreja evangélica brasileira, orar por todas as pessoas, orar pelos políticos, colocando-os nas mãos de Deus e fazendo a diferença. Porque, como eu disse anteriormente, não adianta um discurso religioso, mas quando não tem realmente vida com Deus e em Deus, em nosso próprio ser, no âmago do nosso ser. Precisa realmente haver uma diferença entre o que a gente tem feito até então. Continuo aqui na lição, na página 43, que fala assim: havia um conjunto de acusações contra a cidade, por exemplo, de opressão contra os estrangeiros, desprezo aos pais, por eles serem injustos contra os órfãos e viúvas, por profanar coisas santas, por calúnias, adultérios, extorquir o próximo, e ele conclui, o autor, dizendo tudo o que afasta o ser humano dos caminhos de Deus. Esse é o quadro descrito. Um quadro que não é diferente do dia de hoje. A situação pode ser diferente, mas a história parece que se repete. Existem desprezo aos pais. Quantos pais se aproveitam, literalmente, quantos filhos, melhor dizendo, quantos filhos se aproveitam dos seus pais? Quantos filhos exploram os seus pais? Quantos filhos pegam, inclusive, empréstimos pessoais na conta do pai que é aposentado, que recebe algum tipo de benefício e nunca devolve o dinheiro devido, não paga? Pega empréstimo, usufrui para o seu próprio benefício e o salário do seu pai ou da sua mãe, no final do mês, fica reduzido por conta dos descontos de um ou mais empréstimos que são feitos, não por eles necessariamente, mas por filhos. Filhos que não amam realmente seus pais, amam o, o, os bens. Alguém dizia assim, primeiro meu bem, depois meus bens. É mais ou menos assim. Existem filhos completamente interesseiros, interessados
naquilo que os pais podem proporcioná-los. Mas não tem um vínculo de relacionamento sincero, um vínculo afetivo de maneira desinteresseira. E você diga que Paulo, escrevendo lá na carta aos Coríntios, diz que o amor não busca os seus próprios interesses. Mas quanta gente interesseira, não apenas no Brasil, mas no mundo inteiro, quer no convívio religioso, quer no convívio não religioso. Quanto à opressão dos estrangeiros, pessoas que não são apenas refugiados, mas quantas vezes a gente vê, até mesmo no Brasil, é tido como um país que acolhe, abraça as pessoas de outros povos, etc. E tal. Que nada, gente. Que nada. Um país extremamente racista, preconceituoso. Ah, é algo estrutural, é sistêmico, etc. E tal. Que seja assim, para explicar o porquê dessas ações tão preconceituosas. Às vezes a gente tem facilidade de receber alguns, entre aspas, estrangeiros, não na forma de refugiados, etc. e tal, mas de tê-los entre nós por conta do interesse. É uma contrapartida. Dependendo de onde que venha, da região, etc. e tal, a gente recebe com alegria. Opa, que bom tê-lo como meu vizinho, meu amigo. Vamos fazer uns negócios aí juntos, porque a gente pode visar uma parceria. Mas o Brasil, que é tido como acolhedor, não abraça assim os venezuelanos. Não abraçavam de uma forma os venezuelanos na crise em seu país. Quantas pessoas do Haiti vieram para cá e não foram bem recebidas por conta da quantidade de melanina na cor da pele? É isso mesmo. E eu canso de ver pessoas falando assim, eu não sou racista. Aí eu concluo, racistas são sempre os outros. Gente, independente do racismo, que racismo é crime, é algo muito feio. O preconceito prejudica muito o nosso relacionamento com o outro, quando não com o nosso próximo. Quantas vezes aconteceu comigo de eu ter uma ideia preconcebida em relação a uma determinada pessoa? E à medida que houve uma aproximação, fui havendo conhecimento, vivência, aquela, aquela chamada primeira impressão se desfez, se diluiu. E você chega à conclusão, fulano de tal não era nada daquilo que eu pensava. É uma pessoa boa, agradável para estar junto, alguém realmente que soma ao invés de dividir, é alguém que tem algo a nos acrescentar, quando não me acrescentar, e assim por diante. Aqui fala de justiça contra os órfãos. Algumas pessoas andam até os dias de hoje falando com desdém da chamada pandemia, achando que foi uma coisa assim qualquer. Por que eu estou fazendo isso? Falando sobre isso? Porque a pandemia, no Brasil e no mundo, deixou milhares e milhares de órfãos. A pessoa, você tem seus pais, num dia, no outro, você já não tem os mais. E para onde que eles vão? A priori, a justiça diz que vai ficar com os parentes mais próximos, né? Questão de vínculo sanguíneo, etc e tal. Mas muitas vezes as pessoas já têm a sua própria rotina, a sua agenda, e não quer ter uma pessoa que é como se fosse um estorvo. Não, eu já tenho minha vida. Eu não vou cuidar do filho, ainda que seja meu sobrinho, que tenha algum vínculo, algum grau de parentesco, nada disso. E muitas dessas crianças vão para lá e para cá.
vai para o juizado, vai para o orfanato, vai para a casa de pais, etc e tal. São situações muito tristes. Aqui menciona sobre justiça contra as viúvas. A Igreja Evangélica Brasileira ela tem que voltar-se mais atenção às viúvas. Alguém vai dizer assim, usando a Bíblia, as viúvas realmente necessitadas. Mas, além disso, a profanação com coisas santas. Cara, entre nós, não quero provocar nenhuma polêmica aqui, porque nesse cantinho de reflexão teológica não é espaço para polêmica, nada disso, debate interminável. Quem sabe que eu não gosto disso. Mas, quantas vezes algumas chamadas igrejas parecem se assemelhar-se mais com boates ou casa de shows do que com igreja, do que com um local de culto. As pessoas, não, aqui é tudo celebração, tudo festa. Gente, que ponto nós chegamos? As pessoas profanam, nossa, somente as coisas de Deus, a casa de Deus, mas, enfim, o nome de Deus, calúnias. Vou acrescentar aqui, por minha conta, notícias falsas, chamadas fake news, pessoas que não sabem a procedência, mas ainda assim envia mensagens, e quando é alertado por alguém, olha, isso aí não é verídico não, não é autêntico, é falso. Aí a pessoa fala assim, dá um toque, às vezes até em off, no privado, e fala, olha, tira lá a postagem porque é de procedência falsa, não é verdadeiro não. Aí a pessoa ainda, toda, assim, com toda razão, ela acha que tem razão, e fala o quê? Eu não vou tirar não. Ainda que seja falso, eu postei, está postado, pronto, acabou. Eu encontrei, irmãos, não apenas membros de igrejas evangélicas, não, até pastores que replicavam vídeos mentirosos, falsas notícias. E quando um colega ou outro falava, olha, daí não tem procedência não, do bem. E a procedência nós sabemos, toda mentira é mentira do diabo. Estou mentindo? Diz a Bíblia. Não, não, não vou retirar não, porque eu postei e está postado. Toda mentira é diabólica. Não existe meio termo. E às vezes, quer na qualidade de membro, quer na qualidade de líder, a gente pode estar naquele momento sendo um instrumento de Satanás, do diabo, para disseminar notícias falsas. É isso. O mesmo Pedro que teve uma revelação da parte do Pai e que reconheceu que Jesus era o Filho de Deus, que tinha palavras de vida eterna, etc. e tal, na sequência é repreendido pelo próprio Jesus. Para trás de mim, Satanás. Hoje é o famoso Vade Reto, ou seja, no momento ele é objeto, ele é instrumento da parte de Deus. No outro, ele se torna um instrumento, ainda que momentaneamente é usado pelo inimigo. E as pessoas que agem na mentira são instrumentos naquele período, ou momento de Satanás. Porque Deus não é o pai da mentira. Fala aqui sobre extorquir o próximo. A extorsão, a gente sabe que é crime no Brasil. Mas existem muitas outras formas de ganhar dinheiro. Fácil e de maneira criminosa. Vez ou outra, encontra alguém, vou dizer assim, agindo como se fosse um agiota.
emprestando dinheiro a juros altíssimos, sem ser da alçada dele, porque, embora a gente questione os juros altíssimos da parte que são regulamentados por lei, mediante os bancos, etc. e tal, e é praticamente um roubo também, é como se colocasse uma arma na nossa cabeça e, olha, juros abusivos, altíssimos, a gente não pode ignorar esse fato, mas existem coisas também que apontam para outro caminho, pessoas ganhando, extorquindo pessoas, ludibriando pessoas. Quantas vezes eu me deparei com crentes envolvidos com a chamada pirâmide financeira? E ainda chega para você, não, pastor, nossa, aqui essa pirâmide aqui é boa. Essa aqui, ó, as outras todas que estão aparecendo aí, que aconteceram lá no passado, são tudo pirâmides com gente inescrupulosa, gente com má intenção, mas essa pirâmide aqui, ó, é boa, não quer participar, não? Eu olho para a cara do indivíduo, fico olhando, olhando. Tudo isso afasta do caminho do Senhor. Eu vou passar para o próximo tópico, porque eu já estou delongando bastante. O próximo tópico aqui, ó, juízo, não sei se dá para ler, juízo das nações vizinhas. Nesse momento, enquanto a queda de Jerusalém era registrada, Ezequiel recebeu novamente a palavra de Deus, ordenando que se virasse para profetizar contra as nações vizinhas de Israel. Deus ele se interessa tanto pelo povo, não apenas da terra, mas por todos os povos da terra, e ele se dirige para outras nações. Amon, no capítulo 25, vou colocar aqui, capítulo 25, Ezequiel, 25, versículo 2 a 7, que diz assim, ó, Filho do homem, dirige o teu rosto contra os filhos de Amon e profetiza contra eles. E diz aos filhos de Amon, ouvi a palavra do Senhor Deus. Assim diz o Senhor Deus. Por que tu dissestes, contra o meu santuário, quando foi profanado, e contra a terra de Israel, quando foi assolada, e contra a casa de Judá, quando foi ao cativeiro? Amon, aqui o reino, situado geograficamente a nordeste de Judá, porque os amonitas se alegram com a queda e profanação do santuário. Aí o Senhor os destruiria e ia eliminar totalmente. Aí, nesse caso, é uma profecia contra as nações. Observe que, mesmo sendo um Deus geográfico, pelo menos para a concepção dos demais vizinhos, povos do entorno de Israel, mas Deus ele fala palavras proféticas através de Ezequiel para outras nações e se cumpre realmente, porque é a palavra de Deus, demonstrando que, na verdade, fazia jus àquela ideia de que o Deus de Israel é o Deus universal, isto é, que criou os céus e a terra, criou todo o universo. Contra Raabe, no capítulo 25, esse mesmo, no versículo 8 em diante, começa a profecia. Assim diz o Senhor Deus, porquanto diz o Moabe, ser, Seir, eis que a casa de Judá é como todos os gentios. Portanto, eis que eu abrirei o lado de Moabe, desde a cidade, desde a sua cidade, da fronteira, a glória da terra, de Bet-Jesimote, Baal, Meon e Kiriataim, e ao do Oriente, contra os filhos de Amon, os entregarei em possessão, para que não haja memória dos filhos de Deus e etc. Ou seja, a nação situada a leste de Judá, além do Jordão, pela depreciação em relação a Judá como povo de Deus, o Senhor decidiu punir, entregando como propriedade ao povo
do Oriente. Não ficou sem castigo. Edom, capítulo 25, do versículo, vou deixar aqui projetado para você, a partir desse versículo 12. Edom, que era um povo assentado no deserto ao sul de Judá, porque ao se vingar da casa de Judá, Edom se tornou totalmente culpado, por isso o Senhor haveria de arrancar os homens e animais, tornando aquela terra um deserto. Versículos 25 em diante, sobre os filisteus, está sendo projetado, do 15 até o 17, o povo aqui estabelecido a oeste de Judá, ao longo, portanto, do litoral. Quando falo litoral, é o mar Mediterrâneo. Por terem nutrido a maldade no coração e se alimentarem perpétua inimizade, o Senhor estenderia a sua mão contra os filisteus com furiosos castigos. Capítulo agora de número 28. 28, versículo 20 até o 23. Vou deixar aqui projetado. E veio a minha parte do Senhor, dizendo: Filho do homem, dirige o teu rosto contra Sidom e profetiza contra ela. Sidom era uma cidade-estado no limite de Israel, na parte do norte, e contra aquela cidade o Senhor se colocou enviando praga e sangue, enfim, destruição. No capítulo 29, vou deixar aqui só para você visualizar, você pode dar uma pausa, fazer a leitura, teria que fazer do versículo 1 até o 21, eis aí a referência bíblica, agora uma alusão ao Egito, que era confiante, porque se assegurava, se garantia por conta da provisão do rio Nilo. Porém, contra eles e contra o rio, o Senhor também se colocou para deixar a terra deserta e totalmente, vou dizer assim, solitária. O Egito, como potência, quem Israel quis se apegar para se livrar, vou dizer assim, do rei Nabucodonosor. Vocês devem estar lembrando, quem assiste aqui, de uma forma sistemática os vídeos, sabe que quando houve o exílio, alguns fugiram para o Egito e levaram tanto o profeta Jeremias quanto o seu escriba, o amanuense chamado Baruque, de uma forma forçada para o Egito. Então, eles pensavam assim, judeus, a gente se livra do rei Nabucodonosor e a gente se refugia lá no Egito. E obrigaram estes dois homens de Deus, o Baruque, que é o escriba, e o Jeremias, a irem para o Egito de maneira forçada, portanto. Existem também profecias contra Tiro. Vale a pena ler o capítulo 26. Vou deixar aqui a referência. Capítulo 26. Profecias contra Tiro. É uma nação que merece uma atenção de uma forma mais acurada em relação ao próprio profeta Ezequiel. Era uma cidade-estado lá no Mediterrâneo, ficava lá ao norte de Israel, e cuja a riqueza era baseada no comércio internacional. Fazia várias relações comerciais com, vou dizer assim, o mundo até então conhecido, e por isso eles tinham aquela esperança de se enriquecer às custas da desgraça de Judá. Tipo, quanto pior para Judá, melhor para a gente. Quanto pior para a Argentina, melhor para a gente. Quanto pior para um determinado país, melhor para a gente. Porque as pessoas nessas relações comerciais vão ganhar muito dinheiro, mas não é bem assim que deveria ser. Pelo menos não na perspectiva de Deus. Porque, de alguma forma, Deus tudo vê e ele não deixa passar nada em branco. O homem dará conta dos seus atos feitos aqui na terra. Sem dúvida alguma, é o que nós temos
em termos de orientação da palavra do Senhor. Mas ao longo da existência, Tiro foi estabelecida em uma cidade aperfeiçoada em beleza, uma cidade muito bonita, portanto, todos os povos na época traziam suas mercadorias para negociarem ali. Era um grande mercado internacional porque vários povos traziam suas mercadorias e ali, então, não apenas a beleza da cidade, mas aquela autossuficiência que, por dizer assim, houve um desdobramento e culminou na arrogância da cidade. Então, depois de toda a destruição que haveria de chegar sobre Tiro, porque Tiro também seria destruída, nada mais restaria. É o que diz a palavra do Senhor. Nós estamos no capítulo 26, aqui sendo projetado. Eu vou fazer a leitura do versículo de número 21, quando diz assim, na parte final aqui do vídeo: farei de ti um grande espanto, e não mais existirá. E quando te buscarem, então nunca mais serás achada para sempre, diz o Senhor Deus. Por causa disso também, a cidade tinha acumulado também, naquela época, muito ouro, muita prata, mas fez com que o seu coração se tornasse cada vez mais e mais arrogante, vamos dizer assim. Essa maldade encheu o coração de violência a ponto de profanar os santuários na injustiça do comércio, é o que nos diz o versículo de número 18, entre outras coisas. Capítulo 28, no caso, versículo 18. Teve a profecia, então, contra as nações, Edom, Filístia, Sidom, Egito, Moabe, Amon, contra Tiro. E teve uma profecia que a gente vai, então, concluir aqui sobre o dia do Senhor. Fechando essas profecias contra as nações ao redor de Israel, Ezequiel recebeu uma profecia sobre o dia do Senhor, alertando o povo. Se encontra no capítulo 30, localizando, o versículo de número 3, que diz assim: porque está perto o dia, sim, está perto o dia do Senhor. Dia nublado será o tempo dos gentios. É isso que nos diz a palavra de Deus. Eu vou ver se eu consigo um comentário de uma forma específica, capítulo 30, versículo número 3. No versículo do capítulo 30, do versículo 1 até o 19, este oráculo fala que é um oráculo diferente, mas que a guerra chegará ao Egito, os seus vizinhos aliados serão arrasados, o poderio militar do Egito seria destruído pelos babilônios, sob a liderança de Nabucodonosor, a terra seria devastada, então a nação ficaria sem liderança, seus ídolos seriam destruídos e as suas cidades tomadas pela destruição avassaladora. As nações e os povos aqui mencionados eram todos aliados do Egito, os filhos da terra, da aliança, eram provavelmente mercenários judeus que tinham se estabelecido no Egito. E tem outra informação aqui: a lista das cidades do Egito e das regiões mencionadas aqui enfatizam o quanto, né, a destruição se alastrou. Então, o que nós temos isto em termos de comentário? Volto-me à revista e diz assim: fechando essas profecias, como já disse, tendo novamente o Egito e seus apoiadores como alvo das palavras proféticas,
mais uma arrogância foi condenada. O Senhor anunciou que uma espada virá ao Egito. No versículo 4, a espada virá ao Egito e haverá grande dor na Etiópia, quando caírem os transpassados no Egito, e tomarão a sua multidão e serão destruídos seus fundamentos, diz a palavra de Deus. Ou seja, um poderoso e confiante Nilo secará e Deus devastará completamente a terra pela mão de estranho. E tal castigo do Senhor, quando chegar aquele dia, virá. O próprio Deus afirmou o motivo das suas punições, conforme o versículo 19, eu vou praticamente ler o último versículo desse vídeo, que diz assim: Assim executarei juízos no Egito, e saberão que eu, o Senhor, eu sou o Senhor. Não apenas o povo de Israel saberia que Deus é o Senhor, mas também todas as nações existentes ali vizinhas, né? Quando elas existem vizinhos ali, saberiam que Deus é o Senhor. Conclusão, quero fazer tão somente leitura conforme revisto na página de número 45, que nos diz aqui, ó, intercalando mensagens para Israel e Judá, o profeta Ezequiel proferiu uma série de palavras que o Senhor lhe entregou acerca do panorama das nações em volta, anunciando o destino que estava preservado para cada uma delas. Jerusalém era a cidade santa, mas ela se entregou às abominações e por isso estava sendo castigada. Também os outros povos receberiam o juízo divino relativo aos seus pecados e arrogâncias. Porém, foi apenas uma motivação de seus atos que o Senhor fosse conhecido por todos os povos. Note bem que Deus não passou a mão na cabeça do povo de Israel, Deus não passou a mão na cabeça dos povos vizinhos. Hoje nós temos a informação bíblica de que Deus castiga, isto é, disciplina o filho que ama. Se você, meu irmão, minha irmã, não apenas em algum momento foi disciplinado pelo Senhor, saiba que é uma indicação do amor de Deus pela sua própria vida. Particularmente, este que nos fala já foi disciplinado pelo Senhor. Eu digo assim, não digo inúmeras vezes, mas muitas vezes, apesar da gente estar militando, né, na seara evangélica, mas sempre o Senhor nos corrigindo, nos exortando, admoestando e, sobretudo, disciplinando por conta desse amor tão grandioso. Que Deus o abençoe. Até a nossa próxima lição. Com Deus.